E aí, pessoal, tranquilo? Vamos mais um estudo aí para nós aí? Eu vou trazer aí sobre o capítulo 6 de Mateus. Jesus está ensinando os apóstolos, está recomendando, passando algumas instruções. Então eu vou trazer a partir do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus. E eu vou começar falando o versículo 33 do 6, que diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, muito bem. Presta atenção. Jesus, quando ele fala que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, aí ele diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas. Se olhar na Bíblia, está lá, todas estas. Ele usa o pronome estas. Então, se ele está usando o pronome estas, é porque existe umas coisas que ele apresentou que os discípulos teriam que buscar. Busque estas coisas. Ele apresenta quais são as coisas. Para nós sabermos do que Jesus está falando, não podemos citar esse versículo fora do contexto, vamos dar uma passada a partir do versículo 25 do mesmo capítulo 6. Não, a partir do versículo 24. No 24, Jesus já diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque se você servir a dois senhores, você vai aborrecer um e vai desgostar o outro, vai desprezar o outro. Então você não pode servir a Deus e às riquezas. Quer dizer, ele está dizendo: Deus é um senhor, e se você começa a buscar sua riqueza, adorar a riqueza, você está buscando o seu senhor, é as riquezas. Ou você busca Deus, ou você busca as riquezas. Por isso que ele diz: ninguém pode buscar a dois senhores. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter algo de bom, tudo. Ele está dizendo que nós não podemos buscar essas coisas. Ou nós buscamos a Deus, ou nós buscamos as riquezas. As duas coisas não andam junto com Jesus. Ele não está dizendo que você não pode ter um carro, uma casa. Ele não está falando nada disso. Ele está só dizendo que nós não podemos ter o objetivo de ir para a igreja buscar bens materiais. É isso que Jesus está falando. Está claro. Ou você vai desagradar a Deus, ou vai agradar a riqueza. Então Jesus está sendo claro nesse versículo. Ninguém pode adorar a dois senhores. Ou você vai para a igreja buscar a Deus, ou você vai buscar as riquezas. Você escolhe. Agora os dois não combinam dentro da igreja. No versículo 25, Jesus diz assim: por isso eu vos digo, ele está falando com os apóstolos, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros. Contudo, o Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Olha só, o que Jesus diz. Espera aí, você não tem que andar ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, nem pelo que você vai vestir. Ele diz: será se a vida não é maior do que qualquer uma dessas coisas? Não é maior do que o alimento? Não é maior do que o corpo? Não é maior do que as vestes? A sua vida, ele está dizendo. O que ele está dizendo? Se Deus foi capaz de te dar a vida, de fazer semelhança dele, será se ele não é capaz de te sustentar, te dar água, alimento e vestimenta? Qual é mais fácil para Deus? É te dar a vida, te fazer um semelhante a ele, ou te dar vestimenta, ou te dar bebida, ou te dar comida? Então não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Ele diz: olhe pelas aves do céu.
O que acontece com as aves? Elas não plantam. Ela não colhe, não ajunta em celeiros. Mas Deus não deixa com que ela passe em necessidade, com que elas morram de fome. Ele fala, não vale mais você, que é semelhança, que é a imagem de Deus, do que uma ave? Então, se ele cuida das aves, se ele tem um cuidado para cuidar das aves, por que ele não tem o cuidado de cuidar de você? Então, não fique ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Isso pertence a Deus. O futuro não nos pertence, pertence a Ele. Ele diz, você não vale mais? Porventura você não vale mais do que as aves? Será que Deus fez você imagem e semelhança dele e você vale menos do que uma ave? Se ele cuida das aves, não deixa com que ela passe fome, passe necessidade, porque não vai cuidar de você. Então não ande ansioso pelo dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Veja quando ele manda trazer o maná, o povo no deserto. O que Deus fazia no povo no deserto? Ó, vocês vão lá, pegue o maná, mas pegue só por dia. Não pegue para o outro dia. Lembre que sou eu que estou dando maná, sou eu que estou dando pão de cada dia, e o pão é por dia. Amanhã eu vou suprir você novamente. Se aqueles que pegavam de um dia para o outro, quando era no outro dia, estava podre. Porque Deus queria que eles confiassem. Se ele tinha dado maná, então no outro dia era certeza que ele daria novamente. Era isso que Deus queria, a confiança. Então ele fala no Pai Nosso, o que ele fala? Dai o quê? A nós o pão de cada dia. Não é o pão de amanhã. É o pão de cada dia. Então o que ele diz? Não se preocupe com o dia da manhã. Viva cada dia, porque no outro dia eu vou suprir as suas necessidades. Não se preocupe, não ande ansioso, porque eu vou te sustentar no dia seguinte. Viva o dia de hoje. Confie que ele vai fazer. Aí, mais para baixo, Jesus vai dizer assim, no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvaro na sua vida? Quer dizer, qual é de vós? A sua ansiedade só vai te deixar o quê? Cada vez pior. Porque qual é de vós que tem capacidade com a sua ansiedade de aumentar 1 centímetro na sua vida ou de aumentar 1 minuto na sua vida? O tempo de 1 minuto a mais. Então, para que ansiedade? Se você não tem essa capacidade, hoje vocês podem estar ansiosos por qualquer coisa, mas você não sabe nem se amanhã você vai estar vivo, você não vai mais poder aumentar um côvaro na sua vida. Se você não vai poder aumentar o curso da sua vida em 1 minuto, ou nem um tamanho seu em 1 centímetro, por que você tem que andar ansioso? Ele diz, e por que vocês estão ansiosos pelos vestiários? Olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Olhem para eles. Naquela época tinha os lírios na primavera na Palestina, ficava flores de tudo quanto é cores. Espalhada, coisa mais linda. Só que era uma coisa que demorava pouco tempo. 3, 4 dias, aquelas flores já murchavam e já secavam. E ali as mulheres já colocavam ela no forno para fazer bolo, no fogão, já usava aquilo lá seco. Ele diz assim, olhe para o lírio dos campos. Por que você está preocupado com vestimenta? Se os lírios do campo, Deus teve o cuidado de fazer que eles sejam lindos, se vestirem eles não plantam, não fiam, e Deus tem o cuidado com os lírios do campo, ele não vai ter o cuidado com você, que é a imagem e semelhança dele? E ele diz ainda, nem Salomão, em toda a sua glória, quando era rei, com a sua riqueza, nunca se vestiu igual aos lírios do campo. Nem Salomão. Então veja bem, se nem Salomão, que era um homem riquíssimo, o rei mais rico de Israel, poderoso do jeito que era, vivia na riqueza, nunca se vestiu como lírio do campo, que dura 3, 4 dias, já vai para o forno ser queimado, e Deus teve o cuidado de vestir, de cuidar, fazer eles lindos, como Deus não vai ter cuidado de cuidar de você? Então não ande ansioso
pelo dia de amanhã. Não anda ansioso com a tua vestimenta. Não anda ansioso pelo que vai comer amanhã. Isso pertence a Deus. Aí ele continua. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homem de pequena fé. Que fé pequena é essa? Que Deus é esse? É uma fé muito pequena para um Deus tão grande. Aí ele continua. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é quem procura todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. O que ele está dizendo assim? Você não pode ficar inquieto, você não pode ficar ansioso, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que nós vamos se vestir. Isso é coisa de gentio. O que ele está dizendo? O gentio era toda a nação que não era de Israel, era considerado gentio. A nação de Israel era um povo santo, escolhido por Deus. Deus escolheu eles para lhe servir. Então eles adoravam a Deus. Eles buscavam a Deus. Eles não eram idólatras, adoravam só um Deus. Era isso que eles adoravam. Então ele diz assim, por que vocês estão ansiosos? Não seja como o gentio. Quem é assim é os gentios, que adoram um monte de deuses. Então, ele não tem um Deus certo para lhe socorrer. Ele busca para um, eles buscam para outro. Não seja como gentio. Isso é coisa de gentio, andar ansioso pelo dia da manhã. Se vocês têm um Deus que é a imagem e sua semelhança, ele vai suprir suas necessidades. Ele vai lhe socorrer. Então não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Isso é coisa de gentio, de pessoas que têm mais de um Deus para adorar. Então ele não sabe a quem socorrer. É como se ele estivesse dizendo para o apóstolo, vocês não, vocês têm o Pai Celeste que vai vos socorrer. Então não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Cada dia ele vai dizer o seu mal. Viva o mal de hoje, viva o dia de hoje. Amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Ele. Então não andeis ansioso pelo dia de amanhã. Ele diz, se Deus cuida de uma ave, se Deus cuida de coisas pequenas, como é que não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele? Aí o versículo 33 é o que eu falei, ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste bem atenção. Quais são as coisas que Jesus está dizendo que vai ser acrescentado na tua vida? É todas as coisas universal? É mansão? É iate? É riqueza? É dinheiro? Ele apresentou tudo aqui no que eu falei para você. Todas estas não vai te faltar. Bebida, comida e vestimenta. Essas coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Jesus está dizendo. Não ande ansioso por estas coisas, porque buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas lhe serão acrescentadas. Deus, ele fez promessa que não te deixará faltar bebida, comida e vestimenta. Todas estas coisas. Então, busque o reino de Deus. Não se preocupe com o dia da manhã. Jesus, quando falou isso, era isso que o povo necessitava. Mas hoje, o que se busca não é nem alimento, não é nem bebida, não é nem vestimenta. Se busca carro de luxo, casa de luxo, mansões, fazendas, tudo de luxo. Isso é o que se busca muito na igreja. Então é pior do que os dias de Jesus. Porque ele está dizendo essas coisas, se você busca o reino de Deus, você vai ter. Não estou dizendo que Jesus não vai prosperar, que não vai dar bênção, não é isso. Mas o que ele está dizendo, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E bebida, comida e vestimenta não irá te faltar. Todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ele vai lhe socorrer.
porque ele te fez imagem e semelhança dele.